ter tantas ideias, tantas pessoas pensando, que você chega em inovação. Hoje o site está no ar e temos dois parceiros importantes. Um é a Local Web, as maiores empresas de hospedagem de sites do Brasil, e outra é a Mobilimi, uma empresa de microfinanciamentos, ou melhor, financiamentos colaborativos. O Corais funciona assim. A pessoa entra e pode colaborar com um projeto de design. Ou então, ela pode, se ela tem uma ideia, propor como um novo projeto. E daí, então, engajar pessoas e desenvolvendo esse projeto online. Dentro do próprio Corais, nós temos o próprio projeto do Corais, que é aberto. Então, tudo no Corais é aberto e distribuído para quem quiser participar. A gente propõe essa iniciativa construir projetos inovadores, e é isso que interessa às empresas. Esses nossos parceiros estão interessados em ter sua imagem associada à inovação, a design. E não só isso, justamente como eu falei, nós como ONG, e por estar com o Corais voltado para uma ação mais voltada para o social, é uma chance das empresas terem um caminho. Hoje, o Instituto se posiciona como uma das poucas ONGs que trabalham com tecnologia. Então, a gente está tentando se aproximar de outras empresas e o Corais tem a oportunidade de desenvolver projetos juntos para poder aproveitar essa demanda de pessoas que atuam com design ou que têm ideias fantásticas, mas não têm um canal de expressão disso. Então, é isso que eu ofereço, e o que eu quero são parceiros para trabalhar junto com o Corais. Minha proposta é um pouco diferente da dos outros features dessa banca, mas eu acredito que é uma proposta interessante. Obrigado. Oi mesmo, desculpa. A única coisa que eu lembrei aqui que ficou bem interessante é passar batom em porco. Isso aí eu achei bem interessante. Assim, eu não consegui realmente ver qual a utilidade para mim do teu negócio, né? Quando é que eu vou usar isso na prática? Então, eu não sei. Posso fazer uma estatística rápida aqui? Você não pode responder. Alguém, quem entendeu, levanta a mão no negócio dele. Ou melhor, pode ser. Quem não entendeu o negócio dele, levanta a mão. 85%. Perdeu 85% do mercado só na apresentação. Bem, então vou mudar. Eu entendi, mas acho que eu faço de um outro background. Meu marido é especialista de usabilidade, design de interfaces. Mas primeiro você tenta superar essa ideia, essa limitação aqui, fazer as pessoas entenderem o que é teu negócio. Segundo, eu te sugiro explorar o conceito de prosumer. Não sei se você está familiarizado, então, porque voluntariamente os consumidores estão dando sugestões para as empresas. E cada vez mais eu vejo as empresas investindo nisso. A Fiat fez um projeto com um carro, enfim. Eu acho que para vender a ideia tem que mostrar o benefício para o usuário. Ou usuário que vai entrar no Corais para dar ideia, para contribuir. Ou o que ele ganha? Claro, o prosumer ganha quando ele melhora o produto que ele gosta. Ele usa isso. É toda a ideia do Unix, e você falou do software livre. Mas eu acho que tem que ter uma ênfase maior, porque tem questões de direito autoral, lembrando que o Humberto falou antes dos riscos, tem questões de direito autoral, depois o cara diz, mas eu botei a minha ideia lá, outro foi, não sei o quê. Pensar melhor como é que você ganha esse usuário que vai contribuir na rede, no design mais fácil. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei com o Alcides com relação à lógica do discurso. Tem que costurar isso bem na cabeça. O apoio do caderninho, a bengalinha aí, tirar isso fora, tem que estar na ponta da língua, na cabeça, estruturado para poder falar, porque na hora você tem que estar com aquilo já dentro de você. Não adianta você ficar pegando tentando se guiar no caderninho, você vai se perder mais ainda. Falar sobre o modelo de negócio, qual é a vantagem financeira disso? Como eu ganhar dinheiro com isso? Para o investidor isso é importantíssimo. Você tem que falar isso, já é bem claro, você tem que estar muito claro nos seus cursos.
uma coisa que ela falou, os consumos, crowdsourcing, elas devem explicar por que, de onde surgiu essa ideia, né? De onde nasceu a ideia, de onde que você consegue provar que isso vai dar certo. Né? Então, falar sobre essas questões, contextualizar a ideia é muito importante. Bom, Rodrigo, eu entendi muito bem a tua ideia, até porque 10% do meus funcionários são design, meu filho é design. E design para mim é agregação de valor. Né? Esse é o que eu vejo é muito importante, desde que saiba vender isso. Pelo amor de Deus, começa a pensar em ganhar dinheiro. Porque assim, ó, eu montei minha empresa, eu tinha 22 anos, fui morar na selva, morei 2 anos na Amazônia, e jurei tudo que eu falei minha vida para preservar meio ambiente. Montei uma empresa para isso e falei. Eu tive que fazer tudo que eu tinha que aprender a ganhar dinheiro. A ONG é interessante, ela é fundamental, os conselheiros de algumas, mas pensem como é que tem dúvida. E design é pura agregação de valor. Por que alguém paga R$500 por uma calça e não paga 50 por outra? Puro design, é uma série de coisas que estão agregadas nela. Pensa nisso. Acho que a tua ideia é brilhante, isso é questão de futuro, design sem, inovação sem design não tem futuro, mas começa a mudar um pouco o perfil do seu tempo e ganhar dinheiro, sabe por quê? Você cria mais obras sociais, você gera mais empregos, tudo. Okay? Sucesso para ti. Só para complementar o que o Humberto falou, eu vejo um lugar que você pode ganhar muito dinheiro. Oferece isso para as empresas. Olha, bota o teu projeto aqui dentro, no meu site, e todo mundo vai estar colaborando com um design melhor. Empresa de material de construção, de qualquer coisa que seja. A empresa vai estar pagando para estar com o projeto futuro lá. O que eu te disse isso, a empresa eu vejo coisa. Mas aí você tem que dar um benefício para o usuário. Aí eu não tenho uma ideia ainda. A gente pode conversar depois. Aproveitando o que ela falou, um benchmark bacana para você de repente é o camiseteria. Então, tenta se espelhar nos caras que você vai ver. É a última questão, tá? Nunca esqueça o que o Rodrigo fez. Sabe por quê? 85% das pessoas não entenderam a tua ideia brilhante. É uma perda muito grande, é inconcebível.